Muito bem, boa tarde a todos. Hoje é 6 de setembro do ano do Senhor de 2020, o ano da pandemia. Eu sou Joanisval Gonçalves, como vocês conhecem, e a ideia é conversar um pouquinho hoje nessa live sobre mitos e fatos da independência do Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre independência do Brasil. Esse é um bate-papo, né? E por que soldados, sacerdotes e maçons? Por que soldados, sacerdotes e maçons? Pelo seguinte, porque ao longo da história do Brasil e desse processo de independência como um todo, que começa no final do século XVIII, efetivamente, a gente tem uma participação significativa de determinados grupos. E entre aqueles que atuaram na independência, entre aqueles que atuaram no processo de emancipação do Brasil, a gente teve uma grande quantidade de militares, né? Uma quantidade significativa de sacerdotes também, e também o terceiro grupo, que foi muito atuante, sobretudo no processo de emancipação efetivamente, foi a maçonaria. E é claro que tem um conjunto de interseção aí, né? A gente tinha sacerdotes maçons, a gente tinha militares maçons, a gente teve sacerdotes que eram maçons e que pegaram em armas também. Então é muito interessante esse conjunto de pessoas, de homens que atuaram na independência. Soldados, sacerdotes e maçons estiveram presentes ao longo de todo o processo. Eu vou explicar, Manuela, o que a maçonaria tem a ver com o processo de independência. Mas antes a gente vai falar dos mitos e fatos. Mitos e fatos, que é a segunda parte dessa nossa conversa. Porque em torno do nosso processo de independência tem muito mito, tem muito fato que não foi devidamente contado. É um dos nossos problemas. A gente conhece muito pouco sobre o nosso processo de independência, sobre a nossa história. O primeiro mito sobre a história do Brasil e o processo de independência, eu anotei aqui, é que a maior parte das pessoas pensa que o Brasil era uma colônia de Portugal homogênea, né? Que nós tínhamos um grande território, quer dizer, esse território praticamente que nós temos hoje, sobretudo a época da independência, claro que aumentou um pouco no século XIX, mas se costumava acreditar, muita gente acredita que isso aqui tudo era um único território, era uma única colônia, era um continente muito homogêneo, o que não é verdade. Isso é um mito. Então, primeiro mito, Brasil não era um território, a época da colônia, não era um território homogêneo. A gente tinha, de fato, vários Brasis aqui. Né? Desde a época das capitanias, né? A gente tinha um monte de Brasil aqui, e com diferenças muito significativas. Se nós pensarmos no Pará, Maranhão, os estados que hoje, as províncias e as capitanias hoje que correspondem aos estados do Nordeste, aquilo tudo era muito diferente. Do Sul-Sudeste, do Centro-Sul-Sudeste, né? Então, nesse sentido, eram vários Brasis. E isso vai afetar, isso vai influenciar a nossa formação como nação, o nosso processo de formação como nação e também as relações entre esses vários Brasis que nós temos. E isso vai afetar também o nosso processo de independência, porque quando o Brasil se prepara, quando o Brasil segue o seu processo de emancipação, isso também não foi homogêneo. E houve guerra, houve conflito, né? Houve dissidência. E o processo de independência, aí tem um outro mito, né? Que as pessoas acham que foi pacífico, foi quase um passeio de Dom Pedro I, na época do príncipe regente, foi um passeio de Dom Pedro proclamando a independência, e não é nada disso. A gente teve guerra, tá aí o Hélio, que conhece isso melhor do que ninguém.
o Hélio que conhece isso melhor do que ninguém. A gente teve guerra, a gente teve conflito, a gente teve exércitos constituídos, né? E isso afetou o nosso processo de independência. E naquela época, até a época da independência, o Brasil era muito percebido como norte e sul. E havia diferenças entre os estados do norte, que hoje corresponderiam ao nordeste e norte, e os estados do sul, que era sul, centro-oeste, sudeste, né? É interessante também que, como eu disse, isso afeta o apoio das antigas capitanias, depois províncias, ao governo central do Rio de Janeiro. A época colonial, lembrem-se, a primeira capital foi Salvador. Muitas vezes o poder da autoridade, do vice-rei, por exemplo, né, em 1759 são extintas as capitanias hereditárias, né, o vice-reino do Brasil é estabelecido, né, de maneira mais significativa, e em 1763 nós temos a transferência do vice-reino de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Agora, o poder do vice-rei muitas vezes era tremendamente limitado diante das autoridades locais e regionais das capitanias e depois das províncias. E isso se reflete também na emancipação. A Luana Herder está chamando a atenção aqui para o fato da Batalha do Genipapo, lá em Campo Maior do Piauí. Exatamente, esse é um exemplo do conflito que nós tivemos no território nacional. Por ocasião da independência, um conflito entre aqueles que queriam se manter vinculados a Portugal e aqueles que defendiam a emancipação, a independência do Brasil. Então, as tropas do Ceará, por exemplo, seguem para combater no Piauí. O Maranhão se sustentou durante muito tempo, resistiu durante muito tempo à independência, o próprio Pará, né? E a gente teve várias batalhas, aí está falando de Batalha do Pirajá, o Davi chamou atenção para isso, a gente teve várias batalhas. Então, um segundo mito importante, o primeiro mito é que o país não era homogêneo, a colônia não era homogênea. Um segundo mito é de que isso aqui foi um processo pacífico de independência. E aí, eu não estou ganhando jabá nenhum não, mas se você quiser saber sobre as guerras de independência do Brasil, tá aqui, ó, Independência e Morte, do Hélio Franchini Neto, né, que está participando com a gente, está aí nessa live. A gente pode até pensar, Hélio, em mais adiante fazer uma live também só para conversar e você participar dela falando, né, também sobre as guerras de independência. Então, quanto a esse segundo mito, é bom lembrar que a autoridade central do Rio de Janeiro ela teve muita dificuldade de se estabelecer diante das províncias, né? Um outro mito importante no processo de independência tem a ver com a nacionalidade brasileira. Opa, o Hélio já topou. Então se preparem que daqui a pouco, mais adiante, talvez no próximo domingo ou no outro, ou quando ele tiver disponibilidade, a gente vai fazer uma live para falar só das guerras de independência. Eu e o Hélio, que entende disso melhor do que ninguém. Estou falando de nacionalidade brasileira. Muita gente acha que a nacionalidade brasileira foi algo muito natural, e que a época da independência, a identidade nacional era alguma coisa muito clara, muito evidente. Balela. Nada disso. De fato, nós temos um processo de construção de uma nacionalidade que é muito complexo durante o período colonial, durante o Reino do Brasil, né, durante o Reino do Reino Unido, né, e depois durante a própria independência e ao longo do tempo, né, até se consolidar a ideia de nacionalidade, de brasileiro, que é uma coisa que nós temos hoje muito forte.
né? O Zé Soares aí está lembrando que aí no Grão-Pará, que foi a última província a aderir à independência, né? Exatamente, era muito distante. Era muito mais fácil ir de Belém para Lisboa do que de Belém para o Rio de Janeiro, né? O Maranhão, a mesma coisa. O Maranhão resistiu. Vale lembrar que Caxias, que era uma cidade importante no interior do Maranhão, foi sitiada à época da independência. O Guilarducci está lembrando também do romantismo brasileiro, do movimento romantista, né, servindo como importante, tendo a sua importância para a identidade brasileira. Por quê? Porque até então nós não tínhamos isso. Aí ele está lembrando, Zé de Alencar é um dos grandes demiurgos da nossa nacionalidade. Exatamente. E é interessante porque a própria ideia de brasileiro é uma ideia que é confusa. O que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês pararem para olhar, talvez seja o único gentílico relacionado a um país com essa terminação, brasileiro, e não brasílico, brasiliano. Eu anotei aqui brasiliense, veja, o Correio Brasiliense, né? É um gentílico diferente. Nós não somos brasilianos, nós não somos brasílicos, nem brasilienses, nós somos brasileiros. E durante um tempo, inclusive, esse termo brasileiro era um termo pejorativo. Alguns autores assinalam que ele está vinculado, por exemplo, a uma profissão, ou aqueles que vinham para o Brasil para aqui se estabelecer, explorar, trabalhar, ganhar a vida, eram os brasileiros. E em determinados momentos da história, o termo brasileiro foi efetivamente usado como insulto, né? E de forma pejorativa. Isso entra no imaginário. A própria construção do termo, a própria construção da ideia de brasileiro, ela passa por um processo que não é simples. E na independência, a gente tem esse tipo de discussão também. E aí me chama a atenção um outro dado que eu anotei aqui. Uma outra particularidade. Diferentemente das outras colônias, as colônias espanholas e até as colônias inglesas, uma coisa que me chamou a atenção, lendo, por exemplo, Terezinha de Castro, quando ela comenta sobre José Bonifácio e a identidade nacional do Brasil, ela chamou a atenção por um fato que eu nunca tinha reparado. Diferentemente das colônias espanholas, os domínios de Portugal da Além-Mar, por exemplo, o Brasil, ali, os homens livres que ali nascessem eram todos portugueses. É a ideia da nacionalidade portuguesa. Isso é importante, isso é importantíssimo. Por quê? Porque nós não tínhamos, perante o Estado português, efetivamente, a figura dos creoulos, ou seja, dos nascidos aqui com um status diferente dos status daqueles que tivessem nascido na metrópole. E isso chama atenção. Eram todos súditos da coroa portuguesa e eram todos portugueses. Isso se reflete na vida das elites no Brasil. Veja que eu não falei na vida das elites brasileiras, eu falei na vida das elites do Brasil, que eram elites portuguesas também. É por isso que nós temos inúmeros casos de pessoas nascidas, homens nascidos aqui no Brasil, e que se destacam no Reino de Portugal. E que se destacam no serviço público em Portugal. O próprio José Bonifácio, nascido em Santos, um brasileiro, portanto, e que vai para Portugal, e como muitos filhos da elite faziam, estudavam em Coimbra, né? Mas vai para Portugal e lá ele se torna um funcionário do Estado, né? Trabalhando com mineralogia. Lá ele se torna uma figura importante, membro da Academia de Ciências, né? Porque ele era português.
E a gente teve muito casos de pessoas nascidas, homens nascidos aqui no Brasil, que vão ocupar posições importantes em Goa, em Macau, depois em Lisboa mesmo, né? Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Porque isso tem a ver, de novo, com a ideia de nacionalidade. E que na hora de separar, isso pesou. Isso pesou. Não havia uma elite, efetivamente, alguns autores assinaram, não havia uma elite que se visse diferente da elite metropolitana. Ou seja, éramos todos portugueses. O Hélio, no livro dele, chama atenção para isso, né? As lealdades. A lealdade, primeiro, regional, antes de qualquer coisa, né? Eu sou pernambucano, eu sou mineiro, a minha lealdade é àquela província ali, aquele vínculo com a província, mas também em seguida uma lealdade americana, e aí a ideia do brasileiro que começa a se estruturar, mas essas conviviam também com a lealdade à nação portuguesa. Portugal é fantástico, eu sou fascinado por Portugal e pela maneira como Portugal se lançou ao mundo. Então, nós não tínhamos crioulos aqui. Claro que podia haver preconceito, haver diferença na percepção, muitas vezes, de quem nascia no Brasil perante os portugueses, mas no final das contas, ao fim e ao cabo, éramos todos cidadãos, éramos todos súditos de Sua Majestade, éramos todos súditos da coroa portuguesa. E isso influenciou, por exemplo, na hora da composição das cortes em Portugal, e isso influenciou as elites locais das várias províncias a pensarem duas vezes antes de aderir ao processo de independência. Aderir ao processo de independência. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando os maranhenses, por exemplo, percebem aquele processo de independência acontecendo, o Rio de Janeiro é uma realidade muito distante. Por que eu ia me separar de Portugal? Preferia ficar vinculado a Lisboa. O que havia de atrativo para eu me separar de Portugal? Então, se a gente pegar uma configuração de Brasil naquele momento, a gente vê com muita clareza algumas províncias, né, do norte, e aí, repito, aquele conceito de norte e nordeste, Pará, Maranhão, o próprio Piauí, né, resistentes à independência. Algumas províncias do sul, algumas províncias do extremo sul, a própria Cisplatina, mais adiante também resistente, né? Boa tarde, Medeiros, chegando aí também, né? A Juliane também, o Jackson, meu abraço, né? A gente percebe essa resistência. Obrigado por vocês estarem acompanhando. E isso em contraposição a outras províncias, outras regiões, sobretudo no sul do Brasil, naquela percepção, né, da Bahia para baixo, a Bahia era o centro, né, naquela percepção de que Minas Gerais, São Paulo, de certo modo, o Rio de Janeiro, mais pró-independência. Bahia no meio termo, Pernambuco com uma percepção diferente, é interessante que o que veio a ser Pernambuco, né, sempre teve uma identidade muito própria, e nesse sentido, Pernambuco pró-independência, mas republicano, né? Então a gente vê essas dicotomias na estrutura do Estado, que volta àquela ideia de que não éramos homogêneos, ao mesmo tempo que todos éramos portugueses. E ao longo do início do século XIX, o que a gente vê? Um processo de americanização do Brasil. E aí o brasileiro passa a ser o americano e o português passa a ser o europeu. E as diferenças vão se acirrando entre brasileiros e portugueses em termos de interesse com relação a esta terra aqui. E de todo jeito, eu anotei aqui, com o Império, é que podemos desenvolver, de fato, alguma ideia de nacionalidade. Mas isso não aconteceu do dia para a noite, isso não aconteceu de uma hora para outra, e o processo de independência foi muito influente nisso. Um terceiro mito
um terceiro mito, um terceiro desconhecimento, não sei se está terceiro, quarto eu não sei contar. De história eu gosto, mas contar eu nunca soube não. Um terceiro mito está muito relacionado a... Vocês devem estar ouvindo algumas ligações assim. É um grande amigo, é um amigo de 80 e poucos anos lá de Santa Catarina que deve estar tentando entrar para participar da live. Deixar o meu abraço para ele depois, quando ele assistir esse vídeo, o Antônio Bahia, né? É de Bahia, mas está lá em Santa Catarina. Está lá em Santa Catarina. Ele deve estar se atrapalhando um pouquinho para tentar entrar. Mas depois eu converso com ele e ajudo o Bahia nisso. Rosana está chegando, Rebeca também, bem-vindos, bem-vindas. E a gente está falando do terceiro mito aqui, terceiro ou quarto. Um dos problemas que nós temos por não conhecer a nossa história é que todo mundo estudou isso no colégio. Como é que a gente estuda a organização do Brasil, da história do Brasil? Colônia, Império, República. E aí a gente esquece, quando a gente tem esse... A gente não sabe, né? A gente não é ensinado sobre isso. A gente não percebe que entre 1815 e 1822 nós somos o Reino do Brasil. Nós pertencemos ao Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves. E por que isso é importante? Porque esse recorte chama atenção para um momento de mudanças muito significativas que vão culminar na independência. Mas o processo de independência, ou o Brasil deixa de ser colônia nos termos gerais entendidos como colônia, quando? Em 1808, de fato. E de direito, o Brasil deixa de ser colônia em 1815, em dezembro de 1815, quando nós temos o Reino Unido. Então é sempre bom a gente ter isso em mente. A gente teve o Reino Unido do Brasil entre 1815 e 1822. E a ideia do Reino Unido é algo muito importante, porque a ideia de Reino Unido, a ideia do Brasil se tornar o Reino do Brasil, está vinculada também a toda uma organização do Estado, a toda uma organização do Estado, a toda uma estrutura e a uma percepção do Brasil como um ente autônomo e, para alguns, até um ente independente, né? Qual era o status do Brasil quando o Brasil se torna Reino Unido? Era o mesmo status do Reino de Portugal. Ou seja, nós não éramos mais colônias. Nós não éramos mais colônia naquele momento. Brasil e Portugal estão no mesmo nível. E o que acontece? O processo de independência em 1822 vai estar muito relacionado ao fato, e aí a gente vai entender o porquê continuamos o Império, o porquê os vínculos com Portugal, vai estar muito relacionado ao fato de as cortes em Portugal, o lado português desse casamento, querer discutir a relação. O lado português desse casamento querer dizer, não, o Brasil deixa de ser, de ter um status de reino e tem que voltar a ser colônia. E aí é que o bicho pega. Repito, o processo de emancipação está muito mais relacionado, o processo de independência, à supressão do status do Brasil como um ente autônomo. E não a um fim de um processo colonial, ou fim de uma condição de colônia. Não sei se eu estou me fazendo entender. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos para 1808. Vamos voltar a 1808. O Jackson está lembrando da fundação de Nova Friburgo, né? Em 1816. Quando os alemães vêm para cá. Isso é interessante. A imigração alemã ela é muito tradicional no Brasil. Né? Nós temos aqui descendentes de alemães, alemães de nascimento também, alemães por naturalização. Estou falando aqui nessa live. E a gente pode pensar numa live depois sobre isso também, sobre alemães, italianos, japoneses, um país de imigrantes. Mas eu estava voltando no tempo para 1808, que é um evento importantíssimo, que é a vinda da família real para o Brasil, a chegada da família real para o Brasil. E falando dos mitos
e fatos, e falando dos mitos e fatos, é sempre bom lembrar que a imagem que a gente tem da vinda da família real é uma imagem de uma coisa estabanada, desesperada, não. Esse é um outro mito. O plano de transferência da corte, da sede do reino para o Brasil, era um plano, era uma ideia que já tinha sido alimentada no século XVI. Martim Afonso de Souza já assinalava isso. E com o Marquês de Pombal, no século XVIII, isso foi formalizado. Isso foi formalizado. De uma forma muito simplista, lembrando aqui que se a ideia era que se a coroa estiver ameaçada, se o reino estiver ameaçado, nós temos que pensar em nos transferir, em transferir a sede do reino para a joia da coroa, ou seja, para o Brasil. Já havia planos nesse sentido. O Ediocan comentou aqui, a independência na realidade foi por conta de Leopoldina. Sem dúvida nenhuma, eu vou falar disso. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Já vi uma coisa, que nós vamos ter que ter mais uma live para falar de mitos e fatos da independência, porque essa é só a primeira parte. Eu ainda estou em 1808. Mas o que nós temos aí? Em 1808, há uma decisão efetiva de se transferir a corte para o Brasil. E o papel de Dom João VI é muito importante nesse processo. De novo, nós não conhecemos a nossa história e o nosso passado. Dom João costuma ser muito ridicularizado, é um bobo, isso, aquilo. Dom João foi um grande estadista. E nesse sentido, lembre-se que Napoleão se queixou de que Dom João foi o único governante ali que o enfrentou e o enganou, né? Dom João, ao transferir a corte para cá, a sede do reino para o Brasil, ele conseguiu preservar a sua coroa por gerações. No caso do Brasil, até o final do século XIX, e de Portugal, início do século XX. E a transferência não foi atabalhoada, foi de caso pensado. O que acontece é que Dom João resistiu até o último momento antes de efetivamente transferir, vir para o Brasil. Tanto que quando as tropas do Marechal Junot chegam a Lisboa, alguns historiadores contam que ainda se via os navios deixando o velho mundo, né? Deixando Lisboa. Tá? Mas chama atenção para isso. E a transferência da corte para cá, ela vem inclusive com os papéis, os documentos, a estrutura do reino de Portugal. Tanto é que quando Dom João chega com a corte aqui, ela se estabelece, e é fácil continuar conduzindo o Estado. Um outro argumento que eu costumo usar para lembrar que não foi atabalhoada. Dom João vem e traz a biblioteca. Dom João vem e traz a biblioteca. Ninguém foge carregando, talvez alguns de nós aqui fujamos carregando os livros, mas ninguém foge de maneira atabalhoada carregando uma biblioteca inteira. Tá? Então, atentemos para isso. Em 1808, a família vem para o Brasil, a família real, e aqui se estabelece a sede do reino. E aí, a colônia deixa de existir de fato e vai deixar de existir como colônia em 1815. Por que isso é importante? Porque a perspectiva muda. Portugal continua existindo, só que a sede deixa de ser Lisboa e passa a ser o Rio de Janeiro. E é claro que isso vai gerar reações em Lisboa. Isso vai gerar reações entre os portugueses de lá. E os portugueses daqui, nós, os portugueses daqui, nos encontramos diante de um processo de mudança que efetivamente constrói um Estado, organiza um Estado e organiza uma sociedade.
E aí a gente deixou de ser colônia. E esse processo segue de uma maneira muito interessante até a constituição, a criação, né, do Reino Unido do Brasil, de Portugal, do Brasil e de Algarves em 1800, de Portugal, do Brasil e Algarves em 1815. Olha como é interessante isso. Graças à vinda da família real, se fundou o Estado e se começou a construir uma nação. Tudo mudou ali em 1808 e começou o processo de independência. Um outro mito, talvez ainda tenha mais uns 10 minutinhos, não foi um processo natural de independência. Não foi algo que aconteceu naturalmente. E até por quê? Porque éramos um reino. Ser independente de quê? Ser independente de quê? E aí a gente chama atenção para outras particularidades. Houve processos muito fortes de emancipação, mas com uma veia republicana. E aí, nesse processo, eu chamo a atenção para a Inconfidência Mineira, alguns anos antes, ainda no século XVIII, para os movimentos, algumas tentativas de emancipação da Bahia, né? São Paulo, Minas Gerais, e queria destacar particularmente Pernambuco. Sempre os pernambucanos com uma perspectiva diferente aí, né? A Revolução Pernambucana de 1917, a Revolução 1817. Fascinante conhecer um pouco da Revolução Pernambucana de 1817. Um forte caráter republicano, né? Um forte caráter republicano e uma característica, eu não sei se o Hélio está aí ainda, mas praticamente toda a Revolução de 1817 em Pernambuco foi feita por maçons a partir de agremiações maçônicas. A maçonaria ali foi muito atuante. Então, não sei se acredito que o Hélio ainda esteja aí. É que a gente não consegue ver, os nomes vão passando. A maçonaria ali foi muito atuante na Revolução Pernambucana. Não deu certo, claro, foi devidamente neutralizada pelas tropas leais a Portugal, ou seja, as tropas no Rio de Janeiro, as tropas do reino, né? Já era reino, era 1817, mas tem alguns fatos pitorescos. Primeiro esse, republicano. Segundo fato pitoresco, Fabrício, da Revolução de 1817, é que ela foi feita por maçons. Soldados, sacerdotes, maçons, né? Alguns bacharéis, alguns senhores de engenho, maçons, né? É a época são os herdeiros do Aerópago de Itambé, uma agremiação formada no final do século XVIII, e no início do século XIX, algumas lojas maçônicas começam a se estabelecer em Pernambuco, como a Regeneração, a loja chamada Regeneração, uma das primeiras a se estabelecer no começo do século XIX. Então, e por quê? Porque esses debates aconteciam, o lugar onde os homens podiam se reunir para discutir os destinos da sua região, os destinos da colônia, os destinos do reino depois, eram as lojas maçônicas. E mais adiante, na live da semana que vem, eu já decidi, a gente vai ter que fazer uma live na semana que vem para continuar a falar de fatos e mitos, e a gente vai falar da maçonaria na independência do Brasil. Mas só uma curiosidade, falei do caráter republicano, da Revolução Pernambucana, falei do caráter maçônico, e também tem um aspecto interessante. Essa loja existe, essa Regeneração não mais. Hoje existe uma loja Regeneração em Pernambuco, em Recife, uma loja maçônica que é muito antiga, mas essa foi fundada em 1871. Essa loja Regeneração ela foi fundada em 1º de fevereiro de 1871, só para não deixar o Fabrício sem resposta.
Tem algumas coisas inusitadas. Os pernambucanos não conseguiram fazer de fato a revolução, mas tem algumas histórias muito bacanas ali. Por exemplo, o apoio que eles foram buscar na maçonaria nos Estados Unidos. Foram buscar apoio na maçonaria nos Estados Unidos, buscaram inclusive armas, mas as armas não chegaram a tempo. Quando chegaram aqui, a revolução já tinha sido debelada. E uma outra curiosidade sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Os pernambucanos, os maçons ali, fizeram um plano para resgatar Napoleão em Santa Helena. É isso mesmo que você ouviu. Houve um plano para se resgatar Napoleão na ilha de Santa Helena. Napoleão havia perdido a guerra, havia sido derrotado em Waterloo, 1815, exilado para a ilha de Santa Helena, que é longe de tudo, né? E havia um plano dos revolucionários pernambucanos de irem a Santa Helena, resgatar Napoleão, trazer Napoleão para Pernambuco e aqui, junto com Napoleão, proclamar a independência ali de Pernambuco. E seria uma história, no mínimo, interessante. Acabou não dando certo, né? Tem uns episódios de espionagem aí, de um espião inglês que acabou informando a Portugal, ao Rio de Janeiro, sobre aquilo. É bem interessante, Mas é só para ilustrar que Pernambuco tem essa particularidade. E Pernambuco com esse forte caráter republicano. Mas a independência mesmo, um momento marcante vai ser 1820. O que acontece em 1820? O que acontece em 1820? A Revolução do Porto. E a Revolução do Porto se dá quando os portugueses de Portugal, que à época estava sob controle inglês, né? Estava sob controle inglês, britânico, né? Uma vez que Napoleão havia perdido a guerra, os britânicos ficaram lá e permaneceram, né? E o reino, a sede do reino estava aqui. E o pessoal em Portugal se revolta. O pessoal no Porto se revolta, faz uma revolução, a Revolução Liberal do Porto, e ali começa o processo de separação entre o Portugal, o Reino de Portugal, e o Reino do Brasil. O Reino de Portugal e o Reino do Brasil. Começam as exigências para uma Constituição. Primeiro eles começam com a Constituição Provisória, que era baseada na Constituição de Cádiz, de Cádiz da Espanha, né? 1812, se não me engano, a Constituição de Cádiz. E depois a ideia dos portugueses ali, sobretudo o pessoal do Porto, isso se estende para Lisboa em seguida, era estabelecer um Portugal, um reino constitucional, uma monarquia constitucional. E para isso, os portugueses queriam o rei de volta. Queriam o rei jurando a Constituição e queriam o rei de volta. E a consequência do rei Dom João voltar, já era rei, ele se torna rei em 1816, quando a rainha Dona Maria I morre, e eu estou falando de 1820, portanto, a ideia era que Dom João voltasse e o pacto colonial acabasse sendo restabelecido, ou seja, o Brasil perdesse o status de reino. É claro que nós, do lado de cá do Atlântico, não íamos aceitar aquilo. Muito bem, são 17h49 no meu relógio aqui. E como vocês viram, pelo menos para mim, passou muito rápido. A gente não vai conseguir falar hoje sobre mitos e fatos ainda, né? Outros mitos e fatos, a gente já trouxe alguns, mas eu quero convidar você para a próxima semana, no mesmo bate-horário, às 17 horas, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os mitos e fatos e sobre os acontecimentos da nossa independência. Então, a gente vai parar na Revolução do Porto. Hoje, a gente vai parar na Revolução do Porto. E na semana que vem, às 17 horas, no próximo domingo, a gente vai falar da Revolução do Porto. A gente vai falar do processo de independência em si e dos mitos relacionados a 1822. A gente vai falar do dia do fico,
A gente vai falar da atuação, aí sim, da maçonaria de uma forma muito significativa. Por exemplo, com Gonçalves Ledo, né? Com Gonçalves Ledo à frente do processo de emancipação. E a gente vai falar também de figuras que foram fundamentais. Já falaram aí José Bonifácio, Pedro, Dom Pedro I, ele é fantástico. Se você pegar a figura de Dom Pedro I, se você parar para ver a figura de Dom Pedro I, com 23 anos aquele rapaz proclamou a independência. Né? Há quanto tempo de live normalmente? São 50 minutos. Então a gente está chegando ao final dessa. Tá? Mas eu lembro o seguinte, Dom Pedro I, figura fundamental. O Barão de Mauá é depois, é bem depois, né? Mas maçom também. E uma personalidade fundamental para o nosso processo de independência, além de Gonçalves Ledo, Dom Pedro I, José Bonifácio, a nossa imperatriz Leopoldina, a primeira mulher a governar o Brasil, é sempre bom lembrar. Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil. E foi essencial, fundamental, decisiva no nosso processo de independência. Aquela princesa austríaca, arquiduquesa da Áustria, vem para o Brasil, ama essa terra e atua muito ativamente para que nós nos tornássemos uma nação independente. Então quero convidar você, agradecer a você pela participação, agradecer a você por estar presente nessa live, por nos escutar, conversar, enviar comentários aqui e convidá-lo para a próxima semana, próximo domingo às 17 horas, para a gente falar um pouco mais sobre a independência do Brasil. Lembro também, por favor, divulgue o nosso canal, né, no YouTube, Joanisval BSB. Até terça-feira esse vídeo já deve estar disponível lá no canal do YouTube. Nos siga por lá. Repito, não cai o dedo se você quiser me seguir no canal do YouTube. Se você se inscrever no canal do YouTube, não vai cair o seu dedo. Tá? E você me ajuda. E também não haverá problema no seu bolso se você se inscrever no nosso canal no YouTube. E se você me seguir aqui também pelo Instagram. Então, me siga por aqui pelo Instagram, por esse perfil. Se inscreva no meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Curta os vídeos que você gostar e divulgue. Fale para amigos, fale para familiares, fale para pessoas que se interessam por esses temas. E quando nós chegarmos a 1.000 inscritos no YouTube e 1.500 seguidores aqui nesse perfil, nós vamos começar a sortear livro. Eu sei que não precisava Joanisval BSB, porque Joanisval só tem eu no mundo civilizado, mas foi uma opção para um dos meus canais, ok? O que eu utilizo de maneira mais significativa é esse Joanisval BSB. A gente já tinha vários vídeos lá, então eu preferi manter, macho. Obrigado de novo, obrigado a todos vocês. Eu acho que nós chegamos a mais ou menos 30 participantes nessa live e espero vocês no próximo domingo. Um ótimo 7 de setembro. Vamos lembrar dos nossos heróis do passado e pensar naquilo que a gente tem que fazer no futuro. Só depende de nós. Então, que tenha um ótimo 7 de setembro, um bom feriado. Abraço forte e fique com Deus. Até a próxima. Obrigado, Rosane. Obrigado, Angélica. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luana. Obrigado, Luana também. Luana Monville. Obrigado, Isis, Juliane e todo mundo que está aqui nos acompanhando. Murilo. Obrigado, Murilo. Luciana. Obrigado, pessoal. A gente se encontra, Helena, Guilarducci. A gente se encontra na próxima semana. Abraço.